porque agora temos a presença marcante do vice-presidente do Vitória, Cláudio Falcão. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde. Prazer, Tito. Tudo bem? Tudo bem. Antes de conversarmos, vamos saber como é que foi a campanha do Vitória nesse ano de 2012. Veja aí. A campanha do Vitória em 2012 é a seguinte: 72 jogos, 37 vitórias, 21 empates, 14 derrotas. No Barradão, Vitória jogou 36 vezes, venceu 24, empatou 9, perdeu 3. Como visitante, 36 jogos, 13 vitórias, 12 empates, 11 derrotas. Gols a favor, 128 gols, uma média de 1,77 por partida. Gols contra, 75, uma média de 1,04 por partida. Um aproveitamento no Campeonato Baiano de 61,5%. Segundo lugar, 26 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Aproveitamento da Copa do Brasil, 57,1%. Sétimo lugar ou quartas de final. 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O aproveitamento no Campeonato da Série B, 62,3%. Em quarto lugar, 38 jogos, 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Os artilheiros da temporada, 128 gols marcados por 24 jogadores. Neto Baiano é o artilheiro de 2012 com 39 gols marcados, seguido de Marquinhos, 13 gols, Elton, 10 gols, William, 8 gols e Pedro Ken, 7 gols. Carlos Falcão, boa campanha do Vitória em 2012? Boa campanha, Tito. Nós tivemos um aproveitamento médio acima de 60%, disputamos 3 competições e, no geral, eu acho que nós encerraremos 2012 com uma boa campanha sim, afinal de contas, cumprimos o nosso principal objetivo, que era o retorno à Série A. A gente diz sempre, né, que na Série B são 4 campeões, os 4 que conseguiram o objetivo, porque o objetivo maior realmente é voltar à primeira divisão, voltar à elite do futebol. Mas ficou algum gosto aí engasgado na garganta pelo título não ter vindo, pelo que o Vitória fez, chegou a liderar o campeonato? Olha, honestamente, eu acho que não. Óbvio que todo mundo quer ser campeão, claro que carregar a taça é sempre bom, mas como você mesmo disse, o nosso sentimento, o nosso grande objetivo, desde o início do ano, era o acesso à Série A. Afinal de contas, nós já não tínhamos batido na trave no ano anterior por um ponto e desde o início, todo o planejamento do Vitória foi concentrado no acesso à Série A. Então, quando você cumpre o seu objetivo, quando você atinge a sua meta, você tem mais que comemorar e ter a sensação do dever cumprido. Falcão, o Vitória ficou várias rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Muitos já diziam que o Vitória seria o campeão da Série B, porque, inclusive, para o 5º colocado, o Vitória chegou a botar vários pontos à frente, me parece que 14 ou 15 pontos à frente. O que é que aconteceu da queda de rendimento do Vitória, na opinião da diretoria rubro-negra? A queda de rendimento é fato. Nós tivemos uma campanha acima da média no primeiro turno. Tivemos uma campanha abaixo da média no segundo turno. Nós entendemos que houve aí uma queda natural. Se você observar na Série A, aconteceu a mesma coisa, por exemplo, com o Atlético Mineiro, que disparou na frente e no final o Fluminense foi campeão com algumas rodadas de antecedência. Mas se você olhar bem, na média, o Vitória fez 71 pontos. E alguns clubes já foram, inclusive, campeões da Série B com 70 pontos. Então, eu acho que, na média, a nossa campanha foi boa. Tivemos, sim, uma queda de rendimento causada, na minha opinião, porque alguns atletas que eram fundamentais para o esquema tático de Carpegiani não mantiveram o ritmo e também alguns momentos o clube talvez tenha se sentido autossuficientemente demais e isso talvez tenha atrapalhado a motivação e a concentração. Você acha, Falcão, que a direção do Vitória demorou para mandar Carpegiani embora? Não demorou? Acho que se o Carpegiani estivesse no comando ainda, se não existissem aqueles problemas que existiram do Vitória, o Vitória poderia hoje estar com o título da Série B? Não, acho que não. Eu acho que o Vitória, a diretoria do clube, agiu no momento certo. Havia, sim, uma necessidade de se fazer mudanças naquele momento que trouxessem de volta a motivação ao grupo. Se você observar os últimos jogos do Vitória contra, por exemplo, o Paraná, contra o Avaí,
não é uma questão, eu digo sempre que ganhar ou perder é do esporte. Quem entra numa partida de futebol está sujeito a ganhar, empatar ou perder. O que nos estava incomodando muito foi a forma que o Vitória perdeu esses 2 jogos. E nós não sentíamos determinação, motivação, garra suficiente para reverter um resultado que se apresentava adverso. Então, eu acho que a direção atuou no momento certo, fez a mudança que devia ter sido feita. Você não poderia, àquela altura do campeonato, tirar 30 atletas e tinha que fazer uma mexida que trouxesse motivação ao grupo, e acho que isso aconteceu, porque se você observar, mesmo no jogo contra o Joinville, que nós não vencemos, mas a postura tática, a postura do grupo em campo foi muito mais aguerrida do que vinha sendo. Falcão, chegou algum momento que vocês da diretoria temeram até pela saída do Vitória do G4, dessa volta à elite do futebol brasileiro? Quando você dirige um clube de futebol de massa como o Vitória, em que a cobrança existe o tempo inteiro, o Vitória tem torcedores apaixonados e críticos. É óbvio que nós somos o tempo inteiro cobrados, mas nós não víamos possibilidade do Vitória não ascender. Nós tínhamos um grupo qualificado, temos um grupo qualificado, tínhamos feito os investimentos necessários, tínhamos atletas diferenciados. Então, o que nós vimos como surpresa não foi a disputa até o final. O que nós vimos como surpresa foi a necessidade de irmos até o final para conquistar o objetivo. Qual a preocupação que existe? A imprensa tem falado sobre isso, o torcedor também. O Vitória está saindo da Série B, onde ficou 2 anos, está voltando para a elite do futebol brasileiro. Preocupa essa chegada na primeira divisão? O dinheiro que o Vitória vai ganhar, a receita para o Vitória desse ano, vai melhorar muito do ano de 2012? Como é que está? Olha, Tito, na verdade, o que é que vai acontecer? A nossa cota de TV de 2013 é basicamente a mesma de 2012. Eu quero lembrar a você, torcedor, que nós renegociamos o nosso contrato no ano passado. E esse contrato garantia aos clubes signatários a mesma cota no primeiro ano que ele estivesse na Série B. Então, no geral, a cota de TV do Vitória de 2012 para 2013, ela será muito próxima. Estimamos um aumento de pay-per-view. Nós entendemos que a motivação do campeonato da Série A é maior do que da Série B e que com isso nós teremos um pay-per-view melhor. A grande vantagem que nós teremos em 2013 será a maior motivação do torcedor para se associar, e aí eu quero aproveitar essa audiência que você tem aqui para convidar o nosso torcedor, seja sócio, venha contribuir com o Vitória em 2013. Esse é o caminho que nós temos para, pelo menos, chegarmos mais próximo dos grandes orçamentos do país. Nós temos que ter pelo menos 35 mil sócios. O Vitória, com 35 mil sócios, terá condições de disputar palmo a palmo com os clubes de maior orçamento. Então, a motivação do torcedor será maior. Nós entendemos que esse torcedor mais motivado irá mais ao estádio, se associará mais, comprará produtos licenciados. Além disso, nós teremos, e isso é fato, uma maior visibilidade nacional. E isso fortalece a marca do Vitória para futuras negociações. Quem assume o comando técnico, Falcão, do Vitória a partir de janeiro? É o Péricles Chamusca? Quem é que é? Não, nós ainda não sabemos. E sou muito honesto com você e lhe dizer que não temos nada ainda fechado. O Vitória se reapresenta. Tem nomes? Existem suposições, mas como eu lhe disse em off, eu prefiro não especular, porque a especulação ela pode gerar algum tipo de expectativa que não venha a se concretizar. Então, o que... Marcelo Oliveira, Falcão, me desculpa, era o nome mais forte para vir? Esse era um nome que eu gosto muito. Tem 2 nomes que eu gosto muito e que um dia eu espero ver qualquer um desses 2, ou quem sabe os 2, em momentos diferentes, treinando o Vitória. Marcelo Oliveira é um treinador e o outro é o Gilson Kleina. Eu acho esses 2 treinadores que poderíamos chamar de emergentes, fizeram trabalhos fantásticos em clubes de orçamentos não tão grandes quanto Corinthians, Flamengo, etc., e tiveram bons resultados. Os 2 estão empregados. Nós tínhamos também a expectativa de conversar com o PC, mas isso não aconteceu.
tem algumas especulações. A nossa data limite é 26 de dezembro. O grupo se reapresenta 26 de dezembro. E nesse momento nós temos que ter um treinador. Mas isso não significa que a diretoria de futebol não esteja fazendo contatos prévios com jogadores também. Então, óbvio que o ideal para o Vitória era que esse treinador participe de alguma forma com as próximas contratações. Mas se demorar, é possível que já se anuncie alguma coisa sem a presença do treinador. Nós estamos trabalhando com muita tranquilidade, porque esse treinador nós esperamos que leve um ano inteiro com o Vitória. Nós pretendemos um projeto para todo 2013. Então não adianta você correr e trazer um nome que não se adeque ao projeto que nós estamos fazendo para a Vitória 2013. Jogadores com boa participação nesse Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitor Ramos, o Gilson, lateral esquerdo, o William, Elton, Pedro Quem, esses jogadores ficam no Vitória? Olha, interessam, né? Não é dúvida, não é mistério que um jogador como o Pedro Quem interessa. Vitor Ramos interessa, o próprio Deola interessa. O Cruzeiro, eu soube que vai querer o jogador para... Esse é que é o problema, é que o Deola tem direito federativo do Palmeiras, o Pedro Quem, os direitos são do Cruzeiro, então isso dificulta a negociação. Não depende, o Vitor Ramos é do Liege, então todos esses atletas eles vieram emprestados ao Vitória e têm os seus direitos federativos de outros clubes. Então não é somente uma negociação Vitória versus atleta. Isso passa por uma negociação Vitória-atleta, Vitória-clube detentor dos direitos federativos e muitas vezes também com investidores que detêm os direitos econômicos. Alemão, jogador atacante do Guaratinguetá, um dos destaques dessa Série B do Campeonato Brasileiro, já tem uma conversa com o Vitória, jogador que pode ser contratado, Falcão? Na verdade, existe um interesse, sim, do clube, porém, ele é um jogador que os seus direitos econômicos pertencem a investidores e, inclusive, a informação que nós temos é que, inclusive, investidores estrangeiros. Então, não é uma negociação muito fácil. Nós já estamos conversando com o empresário do jogador. É possível, mas não tem nada ainda definido. Tá certo. Falcão, reunião do Conselho Deliberativo também para fechar o ano, né? Verdade. No dia 20, em breve aí, você, conselheiro, estará recebendo a sua convocação. Nós estaremos apresentando ao nosso Conselho Deliberativo, como fazemos todos os anos, o orçamento para 2013. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas e aí, quanto vai ser? Quanto vai ser de folha? Quanto vai ser? E eu sempre prefiro esperar apresentar ao Conselho para aprovação do Conselho antes de divulgar. Mas já estamos concluindo e dia 20 apresentaremos e divulgaremos, porque é assim que nós fazemos as coisas no Vitória, de forma muito transparente, aberta, não temos segredo nem para o nosso torcedor, nem para vocês da imprensa. Ô Falcão, além de termos os dois na primeira divisão, né, Bahia e Vitória, que é uma coisa maravilhosa para o futebol, para o desportista baiano, vamos ter um empurrando o outro, né? Porque ninguém vai querer ficar atrás. O Bahia não vai querer ficar atrás do Vitória, o Vitória não vai querer ficar atrás do Bahia. O que lhe parece isso aí? Muito bom. É óbvio que como gestor esportivo, financeiro, nós temos a real consciência de como isso é importante para o futebol da Bahia. Observe que nós teremos possibilidade de Bavi, 2 Bavis na Copa do Nordeste, teremos possibilidade de 4 Bavis no Campeonato Baiano, temos já garantido 2 Bavis na Série A do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, 2 Bavis numa semifinal ou final de Copa do Brasil. Então, isso é importante, sim, nós estamos motivados e também teremos a Copa das Confederações, um jogo muito importante, talvez o mais importante da primeira fase. Então, o futebol baiano está de parabéns, tanto o Vitória quanto o Bahia cumpriram a sua grande missão e 2013 é se preparar melhor, se preparar tanto o Vitória quanto o nosso adversário, porque nós do Vitória, pretendemos retomar a hegemonia do Campeonato Baiano. Afinal, como diz o ranking da CBF, o Vitória é o primeiro clube do Norte e Nordeste do Brasil e precisamos manter. Rapidinho, o Vitória joga na Arena Fonte Nova? O Vitória jogará 4 a 5 partidas em 2013 na Arena Fonte Nova.